Pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos falar de duas doenças que têm grande destaque na clínica, que são a depressão e a ansiedade. São dois transtornos diferentes fisiopatologicamente. Vocês vão ver que depressão é um transtorno de humor, onde possivelmente o hipocampo seja a área do sistema nervoso central mais afetada. Enquanto que a ansiedade é um transtorno do medo, o medo patológico. E a ansiedade está possivelmente relacionada a uma disfunção na amígdala, uma outra estrutura do sistema nervoso central. Por favor, amígdala do sistema nervoso central, tá? Não estou falando de amígdala essa que a gente tem na garganta, não. Amígdala, estrutura do sistema nervoso central. Então, são um transtorno de humor e um transtorno do medo. São duas emoções. A depressão é um transtorno vinculado à tristeza e a ansiedade um transtorno vinculado ao medo. Em ambos, essas sensações estão exacerbadas e durando muito tempo. Então, na depressão, a tristeza está exagerada e durando muito tempo. Na ansiedade, o medo está exagerado e durando muito tempo. Possivelmente, a depressão está relacionada a uma atrofia do hipocampo e a ansiedade a uma amígdala hiperestimulada. Essas doenças, eu até dou um curso sobre elas, mas são cursos de 10 horas, um para falar de depressão, outro para falar de ansiedade. Então eu fico 20 horas falando disso. Nós temos basicamente 1h30 para falar das duas. Então, o que eu vou tentar passar para vocês? Eu não consigo entrar nos vários tipos de depressão, nos vários tipos de ansiedade, eu vou tentar mostrar para vocês aqui rapidamente. Mas o que a gente tem que conhecer de sintomas nucleares? O que caracteriza um depressivo e o que caracteriza um ansioso, patológico? Eu quero discutir isso com vocês porque é muito importante um profissional da saúde saber identificar esses doentes, porque eles são majoritários na clínica hoje internacionalmente. A depressão já se tornou a principal causa de afastamentos do trabalho no mundo. O que significa que a depressão é a doença hoje mais incapacitante do mundo. Uma doença incapacitante. Uma doença que impede o indivíduo de exercer suas atividades rotineiras, como o trabalho, por exemplo. A depressão já é hoje a mais incapacitante do mundo. A grande maioria dos pedidos de afastamento do trabalho tem como causa, quando a causa é uma doença, né, tem como causa os transtornos depressivos. Gente, quando falo em depressão, vocês pensam em quê? Como é que está esse paciente? Eu penso em desmotivação sem nenhuma vontade para fazer nada. Isso. Tem dois sintomas que são nucleares, que são centrais no indivíduo depressivo. Deixa eu tentar voltar neles aqui para a gente falar isso rapidamente. No indivíduo depressivo, gente... Não tem aqui. Tem o isolamento também. No indivíduo depressivo, gente, as duas principais características são tristeza, uma sensação de desesperança, que é muito angustiante no depressivo, porque essa tristeza vai deixando ele cada vez menos disposto, porque o que dá vontade na gente de fazer uma coisa é aquela coisa que dá para nós alguma alegria, alguma satisfação. O depressivo deixa de sentir essa satisfação. E ele começa a se sentir muito culpado e muito sem esperança de que as coisas possam melhorar. Uma pessoa saudável, quando ela enfrenta uma situação difícil, ela entende que assim como aqueles momentos de muita alegria passaram, esse momento de dificuldade também vai passar. O depressivo, ele perde essa esperança. Ele tem a percepção de que tudo em volta dele está ruim, sem graça, sem cor, é como se ele vivesse em um mundo cinza, e ele não tem esperança alguma de que vai melhorar.
ele adquire um pessimismo crônico, de que está tudo ruim, de que melhor não vai ficar, o máximo que pode acontecer é piorar. O que não é verdade. Mas ele se coloca nessa situação. O outro sintoma nuclear, além dessa tristeza, dessa desesperança, é a desmotivação, que a gente chama de anedonia. O que é anedonia? É um indivíduo que não sente mais prazer. Então, aquela pessoa que tinha uma atividade na semana dela que ela amava fazer, até aquilo vai perdendo a graça. Aquele programa de televisão que ela não perdia por nada, agora ela já não faz questão de assistir. Aquele futebol com os amigos num determinado dia, já não faz questão de ir. Por quê? Porque as coisas que geravam prazer, agora elas aparecem para o depressivo como insossas, como sem graça. Quando nós fomos estudar o cérebro do depressivo, para entender por que ele perdeu a alegria e o prazer, começou a se mostrar essa pessoa desesperançosa, desanimada, pessimista. Então, essa pessoa com características, eu vou mostrar alguns sintomas de depressão. Outra coisa que é característica no depressivo, gente, o depressivo ele está tão desmotivado que vocês acham que o depressivo tem preocupações em relação ao seu futuro ou não? Não, zero preocupações. Quando você vê uma viúva, chega num velório e a viúva está arrasada, chorando, gritando e dizendo: meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? Como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Como é que eu vou pagar as contas? Gente, ela está depressiva? Ou vocês acham que essa tristeza, esse luto é depressão? Por que não é? Tristeza temporária. Por que não é depressão? O que eu falei nesse discurso que já me acende uma alerta de que não é depressão? Porque ela está preocupada com o futuro dela. Ela está preocupada com o futuro. Inclusive, gente, o depressivo, essa desmotivação é muitas vezes o que o impede de se matar. Porque ele não tem ânimo nem para isso. Ele deseja. Muitos depressivos, eles flertam com o desejo de morrer. Planejam, compram uma corda para se enforcarem, guardam uma medicação para tomarem em overdosagem, superdosagem. Mas, de fato, para você tomar uma decisão tão corajosa quanto um suicídio, você precisa de motivação. E ele não tem. O suicídio, ele só vai vir para o depressivo lá numa fase da depressão muito profunda, em que a gente chama de melancolia. O que é melancolia? É onde o indivíduo, gente, ele sente uma angústia tão profunda de estar vivo, uma agonia tão grande de pensar que ele tem que viver aquele dia inteiro, aquele dia sombrio, sem graça, sem cor, e ele vai se sentindo tão culpado de ser esse peso morto, de ser essa pessoa sem vida, sem alegria, que a única coisa que ele quer é desaparecer. Aí muitas pessoas julgam o depressivo, né, que se mata. Ah, fulano se matou, foi um fraco. Isso é uma imensa de uma bobagem, né? Na verdade, o indivíduo, quando ele se mata, gente, ele está num estado emocional tão abalado que ele não está preocupado se depois da morte ele vai para o céu, para o inferno. Não. Ele só quer desaparecer. Ele só quer não continuar tendo que viver essa vida tão sem graça, tão sem motivação. Então, esses são os sintomas nucleares da depressão, tá? Um humor deprimido, vazio, sem esperança, choroso, mas cuidado, viu? Crianças não se mostram assim, elas se mostram irritadas. Uma criança persistentemente zangada, irritada o tempo todo, agressiva, pode ser uma criança depressiva. O outro sintoma nuclear, gente, é uma diminuição do interesse e do prazer. Por isso que o depressivo, ele não quer um bom papo, ele não quer sair de casa, ele não quer ir numa festa, ele, inclusive, com o passar do tempo, ele vai deixando, inclusive, de se cuidar da aparência, das roupas.
porque nada disso traz satisfação. Tá? Esses são só os sintomas nucleares, mas outros sintomas podem vir juntos. Tá? E esses outros sintomas são muito característicos de cada pessoa. Tem gente que dorme demais, tem hipersonia quando está depressivo, outros têm insônia. Tem gente que fica agitada, tem gente que tem retardo psicomotor. Tem gente que tem ganho de peso, aumenta o apetite quando está depressivo, tem gente que emagrece. Então, os outros sintomas são característicos de cada pessoa, mas esses dois aqui, ó, o humor triste e a falta de prazer, de motivação, esses são nucleares na depressão. Só chamar a atenção para vocês, você deve estar se perguntando o que aconteceu no cérebro desse indivíduo, gente. Bruno, Oi. esse slide que você está usando aí é do seu curso? É do meu curso. É porque um curso de pós-graduação, ele é gigantesco, então eu não consigo usar todos, eu vou mostrar só os mais importantes. O que acontece com o depressivo? A gente suspeita hoje, ó, que especialmente no hipocampo, que é uma estrutura do sistema límbico, vou mostrar daqui a pouco o hipocampo, especialmente no hipocampo de um indivíduo depressivo, ó, isso aqui é uma pessoa saudável. Olha o neurônio, a quantidade de conexões dendríticas que ele faz. Olha o tanto de pontos sinápticos. Essa é uma árvore dendrítica saudável. Esse é um cérebro saudável, um hipocampo saudável. O que nós acreditamos que aconteça com o depressivo? Ele tem uma atrofia em algumas regiões do cérebro. Ou seja, as ramificações dendríticas em algumas áreas do cérebro, especialmente no hipocampo, ficam atrofiadas. Reparem que essa árvore dendrítica é bem menos ramificada que essa. Os pontos de sinapses também diminuem. Esse sistema nervoso atrofiado, especialmente no hipocampo, faz com que o indivíduo tenha uma percepção emocional mais reduzida. Por isso que a alegria, o prazer, a motivação vão desaparecendo, porque a árvore dendrítica está atrofiada. O que é o objetivo da terapia da depressão? Pegar essa árvore dendrítica atrofiada e hipertrofiá-la de novo. Fazer essa árvore dendrítica crescer, fazer esse hipocampo voltar ao normal. Por isso que o tratamento da depressão não tem efeito de um dia para o outro. A pessoa precisa tomar por semanas, entre 2 a 8 semanas, para ela começar a ver efeito farmacológico. Porque é o tempo que o antidepressivo vai demorar para pegar essa árvore dendrítica atrofiada e hipertrofiá-la novamente. Eu preciso fazer crescimento de dendritos, de axônios, eu preciso restaurar a plasticidade desse sistema nervoso central. Restaurar essas conexões dendríticas. Isso leva tempo. Por isso que demora semanas para um antidepressivo fazer efeito. Por isso que muita gente larga o antidepressivo, porque espera que tome hoje e amanhã já esteja melhor. Isso funciona para analgésico, funciona para outras classes de fármacos, não funciona para antidepressivos. Eles precisam restaurar suas conexões dendríticas, crescimento de projeções da membrana dos neurônios. Isso demanda tempo. Vou só voltar no nosso slide. Quando nós vamos perceber o que a gente podia fazer com o depressivo para melhorar esse humor vazio, esse humor triste. Quando nós percebemos que alguns depressivos, quando tomavam medicações que aumentavam serotonina e noradrenalina no cérebro deles, eles se mostravam mais alegres e mais motivados. O que os profissionais que identificaram isso, então, perceberam? Possivelmente, a depressão está envolvida com baixos níveis de serotonina e baixos níveis de noradrenalina. Porque quando eu aumento serotonina e quando eu aumento noradrenalina, o indivíduo apresenta um humor melhor, apresenta-se mais alegre e apresenta-se mais motivado. Por isso, gente, a farmacologia da depressão é baseada em aumentar serotonina e aumentar noradrenalina no cérebro do indivíduo. Essa é a base, o objetivo dos antidepressivos. Oi? Existe algum exame que quantifica a
a serotonina e a noradrenalina no cérebro? Já foi feito, só que ele não se mostrou indicativo de depressão. Por quê? Porque quando eu coleto o líquido cefalorraquidiano e olho a quantidade de metabólitos de serotonina e noradrenalina, em muitos depressivos esses níveis estão normais, mas o paciente apresenta depressão profunda. Então a gente percebeu que não se trata de quantidade, tá, gente? É muito mais uma desfunção. Não é muito que esteja faltando serotonina e noradrenalina. É muito mais provável que a neurotransmissão mediada por esses neurotransmissores esteja disfuncional, porque os estudos não mostram uma queda. Então, os fármacos que a gente usa, não é que eles vão, de fato, aumentar a quantidade de serotonina e noradrenalina. Daqui a pouco vocês vão entender que o que o fármaco aumenta é o tempo de ação desses dois neurotransmissores. A farmacologia da depressão faz a neurotransmissão serotonérgica e noradrenérgica durar mais tempo. Ele não interfere tanto em quantidade, em produção de neurotransmissores, mas sim estimula essas duas vias, porque no depressivo elas certamente estão reduzidas, tanto a neurotransmissão mediada por serotonina quanto a mediada por noradrenalina. Não existe exame laboratorial para diagnosticar depressão e ansiedade. Elas só são diagnosticadas clinicamente. Relato clínico. O paciente me relata o que está acontecendo com ele. A outra doença que nós vamos estudar é a ansiedade. Patologicamente, ela é diferente, porque o problema dela não é no hipocampo, e sim na amígdala. E não é uma amígdala atrofiada, como o hipocampo na depressão. É uma amígdala hiperestimulada. A amígdala, gente, é uma região do nosso cérebro que controla o medo. Quando ela está hiperestimulada, nós sentimos um medo intenso. E o ansioso patológico, ele convive com um estado de medo e preocupação exagerados. Por isso que o ansioso vive num estado de angústia, constantemente agoniado, porque ele se preocupa exageradamente e ele sente um medo exagerado. Esse medo pode ser absolutamente limitante, a ponto da pessoa temer sair de dentro do próprio quarto, ou ter ataques de terror, que a gente chama de ataques de pânico, em que a pessoa tem a sensação de que ela vai morrer a qualquer momento. Não vai. É tudo um fenômeno mental, mas é tão intenso que a pessoa tem crença absoluta de que ela está sufocando, de que o coração dela vai parar a qualquer minuto e de que ela está morrendo. Dura alguns poucos minutos, mas emocionalmente é devastador um ataque de pânico. E após um ataque de pânico, a pessoa entra numa crise profunda de ansiedade, porque ela se preocupa muito com receio de ter um novo ataque. Porque foi tão apavorante o anterior, que ela fica agora constantemente preocupada, com medo de ter o próximo. Existem vários transtornos de ansiedade, tá? Eu vou ver se eu falo rapidamente de alguns aqui para vocês. Só para vocês conhecerem. Vai ser bem rapidamente mesmo, tá? Então, não... Antes disso... queria mostrar essa figura aqui, tá? Eu fico falando amígdala e hipocampo, talvez alguns de vocês estão malucos e pensando o que é amígdala e o que é hipocampo, ó. Essas estruturas que estão destacadas aqui no cérebro formam o sistema límbico. É uma rede de estruturas nervosas centrais que controlam nossas emoções. O hipocampo, ó, nós acabamos de falar, é essa estrutura aqui, ó, tem do lado esquerdo e tem do lado direito. O hipocampo, parecendo essas ameixas aqui no meio do cérebro, é a estrutura... desculpa, isso aqui é o tálamo, né? Estou viajando. Esse é o hipocampo. Tem do lado direito e tem do lado esquerdo. Está escondido aqui atrás do giro do símbolo. Então, essa é a estrutura hipocampal. O hipocampo atrofiado é que possivelmente é a causa da depressão. Esse humor
deprimido, triste, sem vontade, sem esperança. Já os transtornos do medo, da ansiedade, são distúrbios na amígdala. A amígdala parece uma azeitoninha, né? Tem ela do lado esquerdo e tem ela do lado direito. São estruturas nervosas. Uma amígdala hiperestimulada é a origem dos transtornos do medo. E um hipocampo hiperestimulado é a origem dos transtornos um hipocampo atrofiado é a origem dos transtornos do humor, né? Como os transtornos depressivos. Tipos de transtornos de ansiedade, vou mostrar rapidamente para vocês. Todos eles, gente, vão desenvolver medo e ansiedade exagerados por um período de tempo específico para cada transtorno. Ansiedade de separação, é aquela criança que mostra um sofrimento psíquico, né? Ansiedade, angústia, por mais de um mês, após ou na iminência de episódios de separação, mudanças, separação do pai ou da mãe após um divórcio. O transtorno de ansiedade generalizada, eu queria demorar um tempinho nesse aqui, porque ele é o mais comum, é o TAG. O que é um TAG, gente? É ansiedade e preocupação excessivas, acontecendo na maioria dos dias por pelo menos 6 meses, com diversos eventos ou atividades, como, por exemplo, no meio escolar, profissional, e apresentando 3 ou mais dos seguintes sintomas. Então, além da pessoa me relatar que nos últimos 6 meses ela está excessivamente angustiada e preocupada, ela precisa me relatar pelo menos mais 3 desses 6 sintomas aqui, para eu dizer que ela tem um transtorno de ansiedade generalizada. Ela tem que relatar que ela está inquieta e com sensação de estar com os nervos à flor da pele, fadigada, cansada, dificuldade de se concentrar ou com sensações de branco na mente, irritada, com tensão muscular, que muitas vezes gera dores de cabeça, cefaleia tensional, perturbações do sono, com dificuldade de começar ou de manter o sono, ou um sono insatisfatório e inquieto. Gente, muitas pessoas, por exemplo, vocês aí, estudantes, vão chegar na semana de prova. Na semana de prova vinha super bem, super tranquilo. Aí na semana de prova, deixou tudo para a última hora, tem um monte de trabalho para fazer, e aí fica ansioso, dorme mal, fica angustiado e acha que tem um transtorno de ansiedade generalizada. Agora que vocês viram que é um transtorno de ansiedade generalizada, ele tem ou não tem? E por quê? Eu posso dizer que vocês estão com transtorno de ansiedade generalizada quando vocês sentem essas coisas aqui na semana de prova? Não, Não, por quê? porque a ansiedade generalizada ocorre por dias e por pelo menos 6 meses. Pelo Isso daí é menos 6 meses. linha. Esse estado aqui, ele tem que durar 6 meses. Eu tenho que ter sintomas físicos, né, mostrando que eu estou ansioso, taquicardia, irritação, uma fadiga, distúrbios do sono, isso, tensão muscular, isso tem que durar pelo menos 6 meses para eu diagnosticar um transtorno de ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade não patológica, ela faz parte dos nossos dia a dia. E eu gostaria de dizer para vocês, inclusive, que ela é boa. Por que vocês acham que sentir ansiedade não é essa patológica que dura meses, mas sentir ansiedade eventualmente, por que vocês acham que eu estou dizendo que ela é boa, uma coisa positiva? Que é como se fosse Ela um, pode mais a motivação. Como se fosse o quê? como se fosse um incentivo para a gente continuar naquilo que a gente está fazendo, né? Perfeito. Ansiedade, gente, diferente do medo, o medo é uma sensação de apreensão que eu tenho diante de um perigo iminente. Quando eu sinto medo, o cachorro está me atacando, o bandido está vindo na minha direção. Eu acho que a assombração está aqui no quarto junto comigo. O medo é de um perigo imediato que está acontecendo agora. A ansiedade, ela é muito parecida com o medo. Ela também é uma sensação de apreensão. Só que ela é referente a uma coisa no futuro. Então, a ansiedade, ela me dá em relação a algo que ainda vai acontecer. Eu fico ansioso, com medo de sair e encontrar um pitbull. Eu ainda não encontrei. Quando eu encontrar, eu vou sentir medo.
Mas quando eu estou aqui dentro da minha casa, pensando na perspectiva futura de encontrá-lo, isso é ansiedade. Ansiedade eu sinto quando eu vou fazer uma prova que é muito importante para o meu futuro, um vestibular. Ansiedade eu sinto quando eu vou ter no meu futuro uma entrevista de emprego que eu quero muito passar. E essa ansiedade, gente, ela me tira da zona de conforto. Se é um concurso público que eu quero muito passar, essa ansiedade, à medida que vai chegando perto da prova, ela me faz enfiar a cara no livro, ela me faz estudar, revisar tudo que está atrasado e correr atrás para eu passar. A ansiedade de um atleta, à medida que uma competição vai chegando, ela vai fazer ele correr atrás dos treinos, do condicionamento físico, para ele chegar naquela competição o mais preparado possível. Claro que se esse processo de ansiedade começar a durar meses, com sintomas físicos que eu acabei de mostrar para vocês, aí, gente, eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada. Se por 6 meses eu permanecer nessa agonia. Agora não, se ela for apenas uma ansiedade antecipatória, antes de eventos que no futuro, que são desafiadores para mim ou que são perigosos, essa ansiedade é normal e ela ajuda eu me preparar. Então a ansiedade é extremamente adaptativa, porque ela me ajuda a me preparar para um evento no futuro que será desafiador para mim, que pode até me oferecer risco. Então a ansiedade faz eu me preparar por ele. Só que ela não pode se descontrolar. Né? Se os transtornos de medo se descontrolam, eu posso ter um outro tipo de transtorno de ansiedade, que é o pânico, né? Onde eu tenho crises, surtos abruptos de medo, com sensação iminente de morte. Transtornos de ansiedade social. Esse ansioso aqui, gente, ele não consegue ser julgado. Ele não suporta situações em que ele se sente julgado ou observado por outras pessoas. Ele não fala em público. Ele desenvolve, inclusive, mutismo. Ele fica mudo se você obrigá-lo a falar em público. Ele só volta a falar quando a crise de ansiedade passar. Ele pode, inclusive, não conseguir, gente, em quadros mais graves, ele nem consegue comer em público, porque ele se sente observado, ele acha que as pessoas estão avaliando como ele está comendo, e vai criando tanta angústia, tanta ansiedade nele, tanta preocupação, que ele não consegue comer em público. Esse indivíduo, ele não suporta a ideia de que ele está sendo avaliado e de que ele pode ser rejeitado, humilhado de alguma forma. Então ele acaba evitando situações públicas. Outro tipo de transtornos de ansiedade é quando o indivíduo desenvolve um medo exagerado, a gente chama de fobias, como medo de barata, medo de voar, medo de altura, medo de lagarta, medo de injeção. Aquela pessoa que tem uma coisa é você ficar desconfortável quando uma barata começa a voar onde você está. É um bicho nojento, pessoas de esgoto, nada demais. Agora, se você tem um ataque de medo, treme, congela, se desespera, não, você não tem um simples aversão à barata, você tem um transtorno de ansiedade, uma fobia específica. Talvez o mais tenebroso deles, tá? O transtorno de estresse pós-traumático. Esse é um transtorno de ansiedade desenvolvido por pessoas que viveram na sua vida um trauma. Pode ter sido com a própria pessoa, ou ela pode ter visto uma situação muito traumática com outra pessoa. Isso acontece com gente que vai para a guerra, gente que sobrevive a catástrofes ambientais, gente que trabalha, por exemplo, policiais, pessoal que trabalha em atendimento como SAMUs, também lidam com os que veem, né, situações muito traumáticas na sua rotina. O que acontece no estresse pós-traumático? O indivíduo revive o trauma, tanto quando está dormindo em pesadelos, quanto quando está acordado. Então, uma moça que foi estuprada, por exemplo, um estupro muito violento, um espancamento, ela pode reviver. Só que, gente, não é reviver, não é simplesmente relembrar. É o que a gente chama de experiência dissociativa em flashback. É literal. O que é uma experiência dissociativa em flashback? É sair do seu corpo, é como se você saísse do seu corpo e voltasse para aquele dia. A pessoa sente os cheiros do dia. Ela sente como se tudo estivesse acontecendo outra vez.
Consegue imaginar a loucura que é esse transtorno? É como se ela estivesse sendo repetidamente estuprada várias vezes na vida. O evento volta tão intensamente, gente, que ao final de uma crise de transtorno de estresse pós-traumático, a pessoa tem que tomar banho. Ela se sente suja de novo. É como se ela tivesse acabado de sair daquele evento que ela passou no passado. Vários estímulos podem despertar um transtorno de estresse pós-traumático. Um cara que viu horrores em uma guerra, ele sente um cheiro de pólvora, ele volta naquele momento. É como se ele estivesse vivendo aquilo de novo. Então, vários estímulos podem devolver a pessoa para esse momento. E aí ele é um tormento que não dá sossego para a pessoa, nem de manhã, nem de dia, nem de noite. Tá? Vai dormir, ela tem pesadelos com esse momento. E acordada, ela tem essa experiência dissociativa em flashback, como se ela voltasse para o passado e vivesse aquilo outra vez, de forma com a mesma intensidade que ela já viveu no passado. E, por fim, o obsessivo compulsivo, o mais diferente dos transtornos de ansiedade. Aqui o indivíduo, muito ligado a um trauma também, mas ele adquire uma obsessão, que é uma ideia falsa. E essa ideia falsa faz ele adotar um comportamento estereotipado, que é uma compulsão. Um exemplo apenas. O indivíduo adquire uma obsessão, uma ideia falsa, de que tudo que está em volta dele está contaminado por micro-organismos que podem matá-lo. Essa obsessão faz ele adquirir um comportamento compulsivo, uma compulsão por limpeza. Aí ele usa luvas, ele evita tocar superfícies, ele evita contato pessoal com outras pessoas, ele limpa tudo inúmeras vezes, ele toma inúmeros banhos, então ele adquire um comportamento compulsivo por conta de uma obsessão que ele tem de que tudo que está em volta dele está contaminado. Existem vários tipos de transtornos obsessivos compulsivos. São transtornos de ansiedade também muito limitantes. O que há com o ansioso, gente? O nosso amigo aí ansioso, ele tem ansiedade e preocupação constantes, ele vive em angústia. Assim como o meu deprimido tem humor deprimido e pouco interesse, pouco prazer. Esses dois transtornos, apesar de patologicamente distintos, vocês viram que são doenças distintas, né? Que envolvem problemas diferentes. Deixa eu chegar aqui no nosso slide de novo. Nunca acho esse impacto. Ô, professor, Oi. o transtorno de despersonalização entra na depressão ou na ansiedade? Olha, despersonalização e desrealização também podem envolver crises de depressão, mas são mais comuns nos transtornos do pensamento, na esquizofrenia. Professor, e aquele transtorno de personalidade, que a pessoa parece que se transforma em outra pessoa? Eu assisti até um filme desse jeito, que um cara tinha inúmeras personalidades numa só. É um transtorno, né? Sim, transtornos de personalidade, eles podem acontecer concomitantes a transtornos de depressão, ansiedade e de pensamento, que é a esquizofrenia, tá? Então, transtornos de personalidade podem se associar a transtornos depressivos ou de ansiedade. Eles não são entidades que vão acontecer separadamente. Por exemplo, tem um transtorno de personalidade chamado de transtorno de personalidade borderline, em que o indivíduo gosta de aparecer. Quando o depressivo gosta de aparecer, gente, ou ele é isolado? Fica ali no cantinho dele. Isolado. Quando o indivíduo é depressivo e borderline, ele adquire uma característica clínica muito diferenciada, porque ele é um depressivo aparecido. Como assim? Ele adora falar da depressão, ele adora se mostrar doente,
Ele tem um blog para falar sobre depressão, para falar sobre tudo que ele passa. Não é estranho um depressivo blogueiro? Muito estranho. Depressivo blogueiro é estranho. Como assim? Ele é depressivo e está fazendo blog, está querendo ajudar as pessoas. Que motivação é essa? Da onde que ela vem? Muitas vezes de um transtorno de personalidade borderline, de uma vontade de aparecer. Significa que ele não seja depressivo? Muitas vezes é. Nós até tivemos uma moça há um tempo atrás que tinha muito essa característica. Eu não sei se esse é o diagnóstico dela, tá? Ela era uma Big Brother da vida, um desse pessoal que aparece em televisão aí. Ela acabou se jogando do prédio. Estava com a mãe, parece, na sala, e ela se jogou do prédio. Não me lembro o nome da moça, não sei se era Aline, mas é desses mundos aí de digital influencer, de Big Brother. E ela era uma depressiva que tinha blog, falava da depressão, aparecia muito. Mas assim, eu não sei se ela chegou a ter esse diagnóstico, mas para mim o caso dela era um caso clássico de um depressivo borderline, com um transtorno de personalidade junto com uma doença, junto com um transtorno de humor. Tá? Então eles podem acontecer associados. Inclusive, gente, essas duas doenças são comórbidas, tá? É muito comum que o ansioso, como ele vive essa angústia, esse medo, essa agonia constante, essa tensão, ele acaba se tornando também depressivo. Então, a depressão costuma ser o próximo passo na vida de um ansioso crônico. Então, quem tem transtorno de pânico, quem tem transtorno de estresse pós-traumático, toque, as dificuldades que essa doença traz para o indivíduo acaba levando para um caso também de depressão. Então, é muito comum o ansioso ter depressão como uma comorbidade. Até porque na ansiedade, gente, o indivíduo também mostra-se beneficiado quando você melhora a serotonina e melhora a noradrenalina no cérebro dele. Se você aumentar a neurotransmissão serotonérgica e noradrenérgica, o ansioso também mostra melhora. Então, olha que interessante. Apesar de serem patologias diferentes, com sintomas diferentes, afetando áreas diferentes do cérebro, elas se beneficiam de medicações que fazem a mesma coisa. Qual coisa? Aumentar serotonina e aumentar noradrenalina, ou seja, ativar essas duas vias de neurotransmissão, a serotonérgica e a noradrenérgica. Por isso, a informação mais importante da aula, né? Os medicamentos que tratam cronicamente a depressão são os mesmíssimos que tratam a ansiedade. Então, quando eu quero tratar cronicamente a minha ansiedade, eu não vou usar sedativo hipnótico. E vocês viram na aula de sedativo hipnótico todo o mal que aquelas medicações fazem quando usadas cronicamente. Se eu tenho um transtorno de ansiedade que me atrapalha a dormir, eu vou usar ansiolíticos antidepressivos cronicamente para tratá-la. E vou melhorar a qualidade do meu sono, tratando a ansiedade. Eu não tenho que ficar tratando insônia com sedativo hipnótico como primeira escolha. E vocês viram o problemaço que é usar aqueles medicamentos como primeira escolha. Depressão, vou tratar com os mesmos medicamentos que eu trato a ansiedade. Por isso que eles são chamados, gente, de ansiolíticos e antidepressivos. Porque ambos aumentam serotonina e noradrenalina, melhoram os distúrbios do humor e melhoram os distúrbios do medo. Como eu falei para vocês, o que esses medicamentos fazem no nosso cérebro? Não é que eles aumentem serotonina e noradrenalina, não é que eles aumentem a produção, mas eles estimulam a neurotransmissão serotonérgica e noradrenérgica. Como? Presta atenção aqui, ó. Esse é um neurônio serotonérgico, ó. Ele tem serotonina, libera serotonina na fenda, serotonina estimula o próximo neurônio e depois ela é recaptada pelo transportador de serotonina. Reparem que os nossos neurônios reaproveitam os neurotransmissores. Ó. Ele libera a serotonina, ela estimula o próximo neurônio e depois ela é recaptada para ser usada novamente. No neurônio noradrenérgico, a mesma coisa. Noradrenalina é liberada, estimula o próximo neurônio e depois ela é recaptada.
Só muda o nome do transportador, gente. O transportador que recapta noradrenalina eu chamo de NET. Transportador de noradrenalina. O transportador que recapta serotonina eu chamo de SERT. Transportador de serotonina. Entenderam essa dinâmica, gente? Eu libero serotonina e ela é recaptada. Eu libero noradrenalina, ela faz o efeito estimulatório aqui e depois ela é recaptada. O que os medicamentos que tratam depressão e ansiedade fazem em sua maioria? Eles bloqueiam o SERT e o NET. Ou eles vão bloquear o SERT ou o NET. E tem medicamentos que vão fazer as duas coisas, bloquear o SERT, o transportador de serotonina, e bloquear o NET, o transportador de noradrenalina. Presta atenção na minha pergunta. Qual é o efeito biológico de eu usar um fármaco que bloqueia o SERT ou bloqueia o NET? Qual vai ser a consequência para o cérebro desse indivíduo? Não vai acontecer a recaptação da serotonina e do que eu esqueci o nome, e o neurônio vai ficar excitado. Perfeito. Se eu deixo esses transportadores bloqueados por um fármaco, gente, a serotonina que foi liberada, ela vai ser recaptada? Sim ou não? Não. Não. Então, onde é que ela vai permanecer por mais tempo? Lá no neurônio. Na fenda sináptica, estimulando o próximo neurônio. Tá vendo que eu não aumentei produção de serotonina? O que eu fiz quando eu usei um antidepressivo ansiolítico? Eu mantive a serotonina por mais tempo na fenda, estimulando o próximo. Né? Bloqueei a recaptação. Só fiz isso. Não aumentei a quantidade de noradrenalina liberada. Eu só não deixei ela ser recaptada. Então, ela permaneceu mais tempo aqui na fenda, estimulando o próximo neurônio. O que nós percebemos quando nós bloqueamos o SERT e o NET de indivíduos depressivos e ansiosos? O fato da serotonina permanecer mais tempo na fenda e a noradrenalina ficar mais tempo na fenda, estimulando o próximo neurônio, mostrou que essas pessoas melhoram o humor, se tornam mais alegres, mais motivadas, menos amedrontadas e menos preocupadas. Ou seja, aumentar o tempo de neurotransmissão serotonérgica e noradrenérgica se mostrou antidepressivo e ansiolítico. Alguém aqui? Oi? Os antidepressivos e ansiolíticos, eles causam intolerância também, tem que aumentar a dose? Não causam tolerância farmacológica, nem dependência física e psíquica. Olha o grande motivo para eu tratar a minha ansiedade crônica com antidepressivos e ansiolíticos, ao invés de usar os sedativos hipnóticos que vocês estudaram há pouco, benzodiazepínicos, zolpidem, drogas Z. Por que eu não vou usar aqueles fármacos cronicamente? Porque eles geram dependência física, psíquica, tolerância farmacológica. Aqui não. Poucos indícios de tolerância farmacológica, de dependência física e de dependência psíquica. Mas, obviamente, tem um tempo certo de efeito, né, do remédio. Como eu falei, né, eles precisam, no caso da ansiedade, eles precisam ter um tempo para inibir a amígdala, que está hiperestimulada na ansiedade, nos transtornos de ansiedade, e eles precisam de um tempo para hipertrofiar novamente o hipocampo, que está atrofiado no depressivo. Por isso, gente, o tempo para esses fármacos demonstrarem efeitos plenos numa pessoa, efeito pleno, vai ser entre 2 e 8 semanas. Então, eu não posso dizer que o meu antidepressivo e o meu ansiolítico não está funcionando antes de eu tomá-lo por pelo menos um mês. Eu preciso dar tempo para ele reorganizar minha neurotransmissão noradrenérgica e serotonérgica.
Entendi. Será que é por isso que as pessoas costumam falar que quem toma antidepressivo e ansiolítico, eles falam que fica dependente, mas no sentido de a pessoa não querer parar de tomar o medicamento por medo, né, daquilo que ela sabe que vai acontecer e ela acaba se sentindo como se estivesse viciada no medicamento. Exato. Gente, não é isso, não é bem isso, Vanessa. A questão é que doenças psicológicas são alvo de preconceito. As pessoas se sentem envergonhadas de terem uma doença psíquica. As pessoas acham que toda doença psíquica é loucura. A pessoa é deprimida, ela acha que ela é louca. A pessoa tem transtornos de ansiedade, pânico, estresse pós-traumático, toque, ela acha que ela é louca. Nada disso daqui é loucura, gente. Nada disso daqui é desorganização do pensamento. Loucura é desorganização do pensamento. É quando a pessoa tem pensamento incoerente, ilógico, irracional. Quando a pessoa tem ilusões e delírios. Esse é o louco. Porque o louco, ele rompeu com a realidade. Ele não sabe mais diferenciar o que é verdadeiro, o que é real, do que é imaginário. Esse é o esquizofrênico. É outra patologia. Mas o depressivo e o ansioso, ele acha que ele é louco. E ele tem vergonha de ter essa doença. Então, muitas vezes, ele é refratário ao tratamento, ele demora a aceitar que ele precisa tratar. E quando trata, muitos, vocês vão ver que eles, assim que eles melhoram, eles querem parar a farmacoterapia. Não melhorei. Acabou. Não estou mais triste, não estou mais desmotivado, agora estou animado. Não estou mais agoniado, não estou mais preocupado, aquela ansiedade passou. Estou dormindo bem, aquela tensão nos músculos, no pescoço passou, estou curado. Para. Pode parar? Gente, o tratamento dessas doenças normalmente demanda aí uns 6 meses de tratamento, pelo menos. Depois de 6 a 8 meses de tratamento, eu tive melhora plena. Posso parar? Pode. Pode fazer uma tentativa. Claro, de acordo com o seu médico, conversando com o seu médico, com a sua equipe com a equipe que está te acompanhando, o seu terapeuta, o seu farmacêutico, o seu médico. Você vai falar, olha, estou tomando há 8 meses, estou gastando dinheiro, estou bem agora, quero parar. Podemos tentar? Podemos. Algumas pessoas vão parar e vão perceber que realmente se curaram da depressão e da ansiedade, não precisam mais viver usando o medicamento. Outras pessoas, infelizmente, vão sentir de volta os sintomas de depressão e de ansiedade. Nesses casos, gente, eu me torno um depressivo recorrente ou um ansioso recorrente. O que isso significa? Eu já tive a doença, tratei, parei de tratar, ela voltou. Para os depressivos e ansiosos recorrentes, a recomendação é que eles voltem a tomar a medicação e façam uso dela crônico. O que isso significa? Para sempre. Para o resto da vida. Porque ela é recorrente. Por quê? Ela pode tentar parar outra vez? Pode. Quantas vezes ela quiser. Mas o fato de ter recorrido uma vez, os estudos mostram que há grande tendência de recorrer outras vezes se você parar de tomar. Então, as pessoas que experimentam essas doenças aqui de forma recorrente, a indicação é que elas adotem a farmacoterapia e, caso ela seja bem sucedida, não parem mais de tomar. Mas a pessoa que está tomando pela primeira vez, ela pode abandonar a terapia? Pode. Até porque o ideal é a gente viver sem medicamento. Então, ela pode fazer uma tentativa. Muitas pessoas vão dizer, porque essas doenças aqui, gente, elas geram intenso sofrimento psíquico, intenso desgaste emocional. Então, quando as pessoas acertam a farmacoterapia para depressão ou para ansiedade, vocês vão ouvir assim do paciente, vai falar assim para vocês, meu Deus, minha vida é antes e depois desse medicamento. Não paro de tomar de jeito nenhum. O depressivo vai te falar assim, aquela tristeza, aquela vontade de chorar, meu filho, passou. Não tenho mais aquilo. Agora eu estou animado, voltei a costurar, voltei a fazer meu bordado, voltei a fazer esporte. Então, ou seja, a pessoa se apega, ela não quer largar.
Mas Professor, isso não é dependência física e psíquica. É porque ela sabe o quão pesado foi o estado depressivo. Então, agora que ela se libertou dele e o medicamento a ajudou, ela não quer abandonar. Na ansiedade é a mesma coisa. Tá? Então, as pessoas vão dizer para você, sumiu aquela agonia. Agora eu estou dormindo. Eu não sabia o que era dormir uma noite inteira de sono. Aquela tensão, aquelas dores de cabeça que nunca passavam, meus ombros sempre travados, aquilo sumiu. Então a pessoa tira um peso. E aí por isso ela acaba. Tem gente que não vai querer largar de jeito nenhum. Outros, mais corajosos, vão dizer: não, eu melhorei, vou fazer um teste, vou parar. Se não voltar, ótimo, cura, a pessoa não precisa mais da medicação. Aí se retornar aquilo que eu falei para vocês, é uma doença que recidivou. Então, se ela recidivou, o adequado é que eu volte à terapia, ou seja, volte a usar medicamentos que bloqueiam o CERT e o NET, e ou o NET, mantenham serotonina e noradrenalina na fenda por mais tempo, melhorando o humor e contendo a ansiedade patológica. Alguém tem vontade? eu ia falar. Professor, existe uma causa, assim, constatada que a pessoa que tem ansiedade ou depressão, talvez os neurotransmissores dela não tenham essa função. Existe uma causa que isso aconteça? Ou que ela produza menos? Ou Causa. existe também alguma forma de... na verdade, acho que não, né? De fazer com que essa pessoa venha produzir mais, a gente mesmo produzir para evitar de entrar numa causa dessa. Olha, neurotransmissores são produzidos a partir de aminoácidos. Do Então, exercício. a serotonina é produzida a partir de triptofano e a noradrenalina é produzida a partir de tirosina. Então, se a pessoa é bem alimentada, ela tem triptofano e tirosina suficiente para produzir noradrenalina e serotonina. Pessoas desnutridas ou que têm uma dieta muito pobre em proteínas, uma dieta proteica, mas aí tem que ser uma pessoa realmente desnutrida, ela pode ter dificuldades em produzir serotonina e noradrenalina porque ela é uma pessoa com uma dieta proteica muito precária. Então eu posso ter uma queda nos níveis de neurotransmissores por deficiência nutricional, uma dieta pobre em proteínas, mas isso é pouco comum. Para nós que nos alimentamos normalmente, temos uma dieta variada, a gente tem triptofano e tirosina suficiente para os nossos neurônios produzirem noradrenalina e serotonina. Causas. O que fez essa pessoa ficar depressiva? O que aconteceu com esse cérebro que diminuiu serotonina e noradrenalina e a pessoa está tendo depressão e ansiedade? As causas podem ser genéticas, tá? A pessoa que tem pais depressivos, ela tem 3 a 4 vezes mais chances de desenvolver depressão, então tem uma forte base genética. Mas também tem motivos ambientais, tá? Como, por exemplo, traumas, especialmente na infância. Esses traumas, normalmente da infância, eles vão se desenvolver como transtornos depressivos e de ansiedade já na adolescência. Então, muitos depressivos e ansiosos estão experimentando essas patologias por conta de traumas vivenciados na infância. Por isso, gente, que a farmacoterapia é muito mais bem sucedida quando essas doenças são acompanhadas por um psicoterapeuta. A terapia psicológica, todos os estudos indicam que ela maximiza os efeitos da farmacoterapia. Então, o tratamento ideal da depressão e da ansiedade é farmacoterapia associada com psicoterapia. Uma amplifica os resultados da outra. O indivíduo ansioso e o indivíduo depressivo, ele precisa buscar, junto com o terapeuta, as origens desse problema. A nossa vida tem 3 esferas. Uma esfera espiritual, uma esfera profissional e uma esfera pessoal. Para cada um de nós, essas esferas têm pesos diferentes. Então, para determinados indivíduos, a esfera profissional tem muito peso. A vida pessoal dele pode estar um lixo. A vida espiritual dele, ele nunca nem lembra quando foi a última vez que ele foi a um templo de qualquer religião, ou teve qualquer experiência espiritualizante.
Isso, nada disso faz falta para ele. Ele está pleno se a carreira dele estiver fantástica. Quando é que esse indivíduo pode cair em transtornos de ansiedade e depressão? Quando o mundo profissional dele começa a ruir. Porque é onde está baseada todas as crenças dele. O mesmo acontece com uma pessoa que tudo nela está, por exemplo, pensa naquela mãe que não tem carreira, que também não é lá muito religiosa, não tem uma vida espiritual, nem tem uma carreira para seguir. Toda a vida dela é baseada em relacionamento familiar, família. E aí ela experimenta, às vezes, a perda do esposo ou um divórcio, os filhos crescem e vão embora, estudar, casar, seguir suas vidas. Essa mulher pode acabar desenvolvendo transtornos depressivos e de ansiedade, porque a base dela ruiu, que era a família. Assim como aquela pessoa que é muito ultra religiosa, tudo na vida dela está baseado na religião, e um dia ela experimenta uma decepção, ela descobre que o pastor, o padre, o xamã da religião dela era uma pessoa que estava fazendo coisas erradas, envolvida, e aí aquela crença dela vai ruir, porque ela estava baseada numa pessoa que agora ela não pode mais acreditar. Então, quando quaisquer dessas esferas desabam, se ela for a sua principal, é o momento em que você vai começar a se enfraquecer. E aí esses transtornos podem surgir. A terapia vai te ajudar a trabalhar isso. Vai te ajudar a se fortalecer, a criar estruturas psíquicas para enfrentar esse momento. O depressivo tem muita culpa, ele tem muito pessimismo. A terapia vai ajudá-lo a lidar com essa culpa, a deixar de se sentir um peso, um fardo. Isso é um problema para o depressivo. O ansioso, ele precisa identificar de onde está vindo essa angústia. É uma preocupação excessiva com os filhos? É uma superproteção? Ele vai trabalhar isso na terapia. Ah, não, ele é um workaholic, ele é um trabalhador compulsivo. Ele vai precisar trabalhar isso na terapia. Gente, muitas vezes o problema dessas doenças se resolve com mudanças na vida e não com medicação. Tem gente que está ansiosa porque trabalha num local que a consome, ela odeia o que ela faz, ela detesta o seu trabalho, ela está casada com uma pessoa, mas o casamento já acabou. O relacionamento já agora, ele é mais uma fonte de desgaste do que de prazer. Essa pessoa quer que o medicamento trate a ansiedade dela. Gente, nem quilos de medicamento vão tratar essa ansiedade. Enquanto ela não entender que ela precisa se livrar desse relacionamento patológico e desse trabalho que causa o problema dela, não é medicação que vai salvar. Então as pessoas às vezes precisam entender isso. A farmacoterapia da depressão e da ansiedade, ela é bem sucedida, pessoal, em cerca de 70% a 80% dos casos. Ou seja, de cada 10 pessoas, 7 a 8 se beneficiam de aumentar a serotonina e noradrenalina na fenda por mais tempo. Ou seja, 7 a 8 pessoas se beneficiam de bloquear o NET e o CERT. Só que 2 a 3 pessoas não melhoram. Não melhoram. E aí essas pessoas são essas que podem acabar até cometendo atos contra a sua própria vida, ou desenvolverem estados muito melancólicos, muito profundos de depressão e ansiedade. Mas por quê? A terapia falhou. Será que o problema não está no estilo? Talvez seja a hora dela fazer mudanças aqui, ó. E a terapia ajuda nisso, tá? A terapia ajuda a pessoa a perceber que o casamento dela acabou. É uma decisão muito difícil para muita gente. A terapia vai ajudar, às vezes, o pai, a mãe a perceber que o filho está adulto, que ela não precisa mais dele, não precisa dessa super proteção, dessa super preocupação. A terapia vai ajudar a entender que o problema é o trabalho. Ela precisa mudar de estilo de vida, mudar de emprego. Começar a fazer atividade física, cuidar do seu corpo, cuidar da sua alimentação. Então, gente, tratar essas doenças não é só buscar o medicamento ideal, tá? Medicamento não faz milagre. Como eu falei para vocês, essa pessoa que tem esses transtornos, porque a sua vida está toda desarranjada, trabalha num trabalho que detesta, tem relacionamentos pessoais que são
negativos, que estão prejudicando o seu bem-estar, essa pessoa, gente, ela não precisa esperar que a medicação vá fazer um milagre por ela. Não faz. A terapia é um caminho para a pessoa entender isso. Sair da terapia decidida a fazer as mudanças necessárias. A terapia ajuda a pessoa a enxergar algumas coisas muito difíceis, como, por exemplo, a decisão de encerrar um casamento. Que talvez seja o mais ansiolítico das coisas que a pessoa possa fazer. Acabar com aquele casamento, acabar com sair daquele emprego angustiante, antes que esses processos se instaurem e se agravem. Tá certo? Por fim, uma coisa que eu quero falar antes de começar a falar dos medicamentos é que quando eu bloqueio só o CERT, eu tenho efeito ansiolítico e antidepressivo. Quando eu bloqueio o CERT e o NET, eu tenho efeito ansiolítico, antidepressivo, mas bloquear os dois juntos, gente, me dá um efeito extra. A dor neuropática diminui. Olha que sensacional. Eu comecei a perceber que os meus depressivos e ansiosos, quando usavam medicamentos que bloqueavam o CERT e o NET, obrigatoriamente os dois, ou seja, medicamentos que aumentavam noradrenalina e serotonina, quando eles faziam as duas coisas, eles apresentavam o efeito de bloquear a dor neuropática. O que é a dor neuropática? Gente, vocês vão escrever aí, ó, do lado aqui de dor neuropática, é a dor exagerada. Como assim, professor? Dor exagerada. É aquele indivíduo que ele me relata uma dor muito intensa. Eu vou lá examinar o tecido, que ele fala que é a origem da dor, e eu não vejo uma lesão que justifique uma dor tão intensa. A dor neuropática, ela é um distúrbio das próprias vias de transmissão da dor. Ela é uma dor amplificada, uma dor exagerada. Um exemplo de dor neuropática muito famoso atualmente é a fibromialgia. Inclusive, é uma doença famosa, né? Lady Gaga tem fibromialgia, até cancelou shows no Brasil, no Rock in Rio, ela sofre dessa doença. Na fibromialgia, o indivíduo sente dores intensas, agudas, profundas. Se sente dor, a hora que o paciente chega sentindo dor, você vai fazer o quê? Procurar a origem, né? Onde é que está a lesão? Na pessoa com fibromialgia, você pode virar ela do avesso, você não acha a lesão. Não tem tecido nenhum inflamado, mas a pessoa relata uma dor profunda, intensa. Quando os indivíduos que usam essas medicações, quando eles fazem uso dessas medicações que aumentam serotonina e noradrenalina na fenda, obrigatoriamente, tá? Tem que ser as duas, nós começamos a perceber que os relatos de dor deles diminuíam. Então, ou seja, o aumento de serotonina e noradrenalina não apenas trata depressão e ansiedade, mas também alivia a sensação de dor neuropática, que é a dor exagerada. É a dor que não é proporcional à lesão, possivelmente uma disfunção do sistema nervoso, e exagera na percepção dessa dor. Na fibromialgia é um caso extremo, onde nem lesão eu encontro no organismo. Não vejo ponto de lesão, não vejo ponto inflamatório. Mas ainda assim o indivíduo me relata uma dor excruciante. Quando ele toma antidepressivos e ansiolíticos, essa sensação de dor diminui. O que reforça o que muitos pesquisadores acham, que a dor neuropática ela tá relacionada a uma disfunção do sistema nervoso, assim como a depressão e a ansiedade. Tanto é que os medicamentos que tratam depressão e ansiedade também reduzem a dor neuropática. Bruno, Oi. tem como falar mais outro exemplo, além da fibromialgia, como dor neuropática? Olha, tem algumas dores articulares, inclusive. Vocês vão ver aqui, ó, uma medicação que trata, olha aqui, ó, duloxetina. É um exemplo de medicação antidepressiva e ansiolítica, que aumenta a serotonina e noradrenalina.
ela trata a dor crônica não só provocada pela fibromialgia, mas também provocada por osteoartrite no joelho em pessoas com mais de 40 anos. Você olha o joelho do indivíduo, ele não tem uma lesão ali no joelho, uma artrite, proporcional à dor que ele sente. Quando ele toma esses medicamentos, que aumentam a serotonina e noradrenalina, essa percepção de dor no joelho diminui. Mesmo caso para a neuropatia diabética, que é uma lesão que a diabetes provoca nos próprios nervos, gerando uma dor muito intensa. Então, esses medicamentos também vão tratar a neuropatia diabética. Mas muitas pessoas, inclusive, Jonathan, que têm enxaqueca, que é um processo de uma cefaleia muito intensa, né, uma dor de cabeça muito intensa, muitos indivíduos que sofrem de enxaqueca, quando tomam essas medicações aqui, ó, que aumentam a serotonina e noradrenalina, relatam que as crises desaparecem ou diminuem muito de frequência e de intensidade. Então, as dores não são inflamatórias, né? Dores neuropáticas, dores provocadas por uma resposta exagerada do sistema nociceptivo. Essas dores são atenuadas pelo aumento de serotonina e de noradrenalina. Professor, Vou mostrar para vocês agora os medicamentos que fazem isso. Oi? qual é a relação dessa falta de serotonina e de noradrenalina quando a mulher tem filho, que tem aquela questão da depressão pós-parto? Acontece muito isso. Qual que é a relação? Existe uma questão mais de hormonal? Não está claro ainda para nós, mas certamente tem hormônio envolvido. O que a gente tem percebido, os estudos têm demonstrado, é que a gente achava que essa mulher ficava depressiva após o parto. E por isso o termo antigo era depressão pós-parto. Hoje a gente já não fala mais isso. Não se fala mais em depressão pós-parto, a gente fala em depressão no periparto. Como assim no periparto? Peri é próximo ao parto. Porque nós já percebemos que essa mulher que mostra a depressão pós-parto, ela já estava deprimida muitas vezes antes do parto. Então, a depressão já vinha antes do parto e se agrava após o parto. Há teóricos também que dizem que a mulher, que essa depressão pós-parto pode ser um efeito rebote do cérebro. Como assim? Que durante o parto, após o parto, a mulher experimenta euforia, uma sensação de prazer muito intenso, uma sensação euforizante. E que depois do parto, o cérebro apresentaria um rebote depressor. Ela foi lá em cima, na euforia, e depois viria uma sensação depressora, que é comum nos transtornos de bipolaridade. Bipolaridade é isso, o indivíduo altera a euforia com um quadro de depressão profunda. Então, talvez esse cérebro que experimentasse euforia durante o parto, aqueles momentos ali de dar à luz, de ver o bebê pela primeira vez, uma euforia. Depois ela experimentaria uma depressão profunda, inclusive com rejeição do bebê. Mas cuidado, tá? A depressão pós-parto, que agora a gente chama depressão no periparto, ela pode ter características muito atípicas, tá? Ela pode flertar com a bipolaridade, que é outra doença, em que a mãe alterna momentos de euforia com momentos de muita tristeza, e ela pode flertar, inclusive, com as psicoses, com as doenças mentais mesmo, com a esquizofrenia. É quando a mãe começa a delirar, ela começa a achar que o bebê é uma encarnação demoníaca, que ele é um espírito do mal, e que ela precisa eliminá-lo, que ela precisa matá-lo para proteger a família, porque não é um bebê, é uma encarnação demoníaca. Ela olha para o bebê, ela vê um demônio e não uma criança. Essa mulher ela vai até matar essa criança, então ela tem que ser afastada do bebê. Então, a depressão no periparto ela tem características muito atípicas. Pode ser apenas uma síndrome depressiva, mas ela pode também flertar com a bipolaridade e até mesmo com a esquizofrenia. Pouco compreendida ainda, tá? Mas quando a gente nota que não é só depressão, a mãe não está só com preguiça da criança, com desprazer, ela não está feliz em ter tido filho, mas quando a gente nota que, além disso, ela está delirando,
vendo no bebê uma encarnação demoníaca, ela precisa ser afastada da criança. Por tempo indeterminado, tá? Porque se ela ficar sozinha com o bebê, ela vai tentar matá-lo. Então, a depressão no periparto, em cada mulher, ela flerta com doenças diferentes. Nem sempre é só transtorno depressivo. Muitas vezes é transtorno bipolar ou é até mesmo uma psicose. Eu conheço uma menina que ela teve dois bebês, né? Teve gêmeos. O sonho dela era ser mãe. Quando ela teve os bebês, agora ela está rejeitando. Um bebê está hospitalizado e o outro está com ela. E ela já tentou matar o bebê. Esganar mesmo o bebê. Não, ela tá com uma psicose. Muita gente diz, muitos teóricos acreditam que ela, por exemplo, essa mulher que quer muito ser mãe, e aí quando ela tem o bebê, é um momento tão especial, tão divino, ela experimenta uma euforia tão intensa, que depois vem um efeito rebote depressor muito profundo. Mas nessa mulher, eu particularmente, eu, professor Bruce, acredito que por conta dessa experiência tão forte que é o parto para a mulher, ela apresenta uma desorganização completa da neuroquímica do cérebro. Então, essa neuroquímica do sistema nervoso central dela está completamente alterada. É um quadro muito triste, viu, gente? Vai exigir tratamento por muito tempo. Dificilmente esse casamento vai sobreviver, porque é uma doença longa, demorada. Esse pai, essa avó não vão poder deixar essa criança com essa mulher sozinha pelos próximos anos, para ter confiança de que ela não vai fazer mal para essa criança. E não é que ela está... Ela pode se curar? Pode, mas é um processo demorado. Tá? Porque ela olha para o bebê e ela está num processo esquizofrênico, né? Ela está num processo psicótico. Ela tem certeza de que o bebê é uma entidade maligna. E ela tem que fazer alguma coisa. Então, quando essa mãe mata esse bebê, ela não está fazendo algo que ela acha que é ruim. Ela está salvando a família. Ela está libertando, porque ela deu à luz a uma criatura do mal. Assim. É um negócio muito surreal. Professor, mas Então, nesse caso, nesse sentido, desse tipo de depressão, que você acabou de falar, o médico já pode entrar com ansiolítico e antidepressivo com ela, assim, logo após que já percebe esses sintomas ou não? Por falta. essa que é a questão. Ele vai precisar de um diagnóstico muito elaborado para saber se ela... Porque se ela está tendo surtos psicóticos, talvez eu já nem trabalhe mais com ansiolíticos e antidepressivos, você acredita? Talvez eu já vá usar com ela antipsicóticos. Uma classe de medicamentos que vocês nem vão ver nessa disciplina, que são medicamentos que tratam a esquizofrenia. Ou talvez eu trabalhe com ela até medicamentos que estabilizem o humor. Se eu notar que ela está ficando eufórica, tem hora que ela está muito empolgada com o bebê, tem hora que ela não quer saber de criança. Se for bipolaridade, eu vou tentar estabilizar o humor dela. Eu posso usar de valproato de sódio, o ácido valproico, posso usar lítio, posso usar carbamazepina. Se eu notar que não é isso, que é uma psicose, eu posso inclusive entrar com antipsicóticos. Ela vai usar risperidona, quetiapina, outros medicamentos que são normalmente usados em esquizofrênicos. Então, a terapia dessa mulher na depressão no periparto não necessariamente vai envolver antidepressivos e ansiolíticos. Ela pode, inclusive, precisar associar ou até trocar esses medicamentos por antipsicóticos. Porque o que ela está tendo é um surto psicótico, ela está delirando. Possivelmente ela ouve uma voz, tenta convencê-la de que o bebê é uma entidade maligna e que ela deve matar o bebê. Se ela estiver ouvindo essa voz é uma alucinação, é uma sensação falsa. E aí ela começa a delirar. Aí é psicose. Eu não trato mais com antidepressivo e ansiolítico, não. Tá vendo que, embora a gente chame de depressão no periparto, nem sempre é simplesmente uma depressão. Muitas vezes é um surto complicado, né? Muitíssimo complicado, mas põe complicado nisso. Põe complicado nisso. Uma coisa dessa aí é muito difícil. É uma junta, ela precisa de um excelente psiquiatra, ela precisa de um terapeuta fantástico, essa equipe precisa conversar uma com a outra até eles conseguirem fechar um bom diagnóstico. Dificílimo, mais de poucas doenças são tão complexas, tá?
Primeiro, precisa entender se ela é só depressiva, se ela é bipolar, se ela é psicótica. Se ela já tentou matar o bebê, é um indicativo de que ela é psicótica, ela deve estar delirando, deve estar alucinando. Então, agora é uma farmacoterapia totalmente diferente. Problemaço, tá, gente? Problemaço. Essa aula costuma dar uma enroladinha mesmo, né? Porque o tema é muito interessante. Só para a gente terminar a aula, só vou apresentar para vocês a primeira escolha de medicamentos, tá? Na próxima aula nós vamos ver os fármacos. Como é que eu trato, qual que é a primeira escolha para tratar depressão e ansiedade? Eu quero sempre que vocês pensem no tratamento delas juntas, tá? Se eu sou só depressivo, só ansioso, ou se eu tenho as duas, eu vou começar sempre com a primeira classe. Todos os manuais hoje de farmacologia, da depressão e da ansiedade, recomendam como primeira escolha os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os ISRS. O nome deles já fala, né, gente? Eles são inibidores seletivos da recaptação apenas de quem? Apenas da serotonina. Então, eles bloqueiam o CERT, tá? Se ligam ao CERT. Não se ligam a quem? Ao NET. São ansiolíticos e antidepressivos. Só que o que eles não fazem? O que eles não tratam? A dor neuropática? A dor neuropática. Porque o que eu falei para a dor neuropática? Para tratar a dor neuropática, eu tenho que obrigatoriamente fazer o quê? Tratar os distúrbios das vias de transmissão de dor? Não. Para tratar a dor neuropática, eu preciso bloquear o CERT e bloquear quem mais? O NET, os dois. O NET. Eu tenho que aumentar noradrenalina e serotonina. Esses fármacos que eu vou apresentar para vocês agora, para terminar a nossa aula, eles só bloqueiam o CERT. Eles só aumentam no nosso cérebro o quê? Serotonina. Então, eles tratam a depressão? Sim. Tratam a ansiedade? Sim. Mas o que eles não tratam? A A dor dor neuropática. Porque, obrigatoriamente, para tratar a dor neuropática, eu preciso aumentar noradrenalina, eu preciso bloquear o NET também. E esses medicamentos só bloqueiam o CERT. Mesmo só bloqueando o CERT, eles são considerados a primeira escolha para iniciar o tratamento da depressão e da ansiedade. Quem são eles? Fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram e escitalopram. São 5 fármacos. Eu vou começar com um deles. Nunca os associo, nunca tomo 2 deles ao mesmo tempo. Um ou outro. Vocês vão ver que na prática clínica tem gente que dá certo com a paroxetina, mas que para aquela pessoa não funcionou a fluoxetina. Outro vai dizer, não, para mim a paroxetina não funcionou, o que deu certo para mim foi sertralina. A resposta das pessoas é individual, tá? O médico vai escolher um desses 5 para começar o tratamento da depressão e da ansiedade. Se a pessoa já responder bem, ótimo, continua. Se ela não responder bem ao primeiro que ele escolheu, ele vai fazer uma troca dentro dessa classe. Ah, comecei com fluoxetina, não funcionou, eu troco para paroxetina. Paroxetina também não funcionou, eu troco para sertralina. Quando eu esgotar essa classe aqui não resolve. Eu posso tentar as outras que eu vou apresentar para vocês na próxima aula.